Na ponta da linha. E repito, Milton é solução, não problema. Eu acho que chegou o momento de uma mudança, de uma voz nova no balneário. Milton Mendes deixou uma mensagem de confiança para os jogadores, dizendo que eles têm qualidade para dar a volta por cima a este momento. O técnico de 55 anos iniciou a época no Sub-23, passando depois pela equipa principal, onde eliminou o Sporting nos oitavos de final da Taça de Portugal. Alô, meu caro Milton Mendes, seja bem-vindo. Saudades de conversar com o amigo. Boa tarde, Milton. Elia, boa tarde aos ouvintes da nossa área, a grande área. Um prazer estar com você. É sempre gratificante ouvir tua voz e esse programa maravilhoso que você lidera sempre há muitos anos. Ô Milton, você sabe que a gente conversa bastante, nós temos em comum essa paixão pelo futebol, e eu entendo que você enxerga o futebol de uma maneira muito prática, de uma maneira interessantíssima. Você consegue desvendar os mistérios do futebol de uma maneira muito interessante, mas talvez eu entenda que, não sei, talvez os jogadores tenham um pouco de dificuldade de entender exatamente aquilo que você pensa sobre o futebol. Você acha que passa um pouco por aí, ô Milton? De tudo tem um pouco, né, Elia? Você sabe que na nossa vida as mensagens, elas quando são passadas, a forma que você passa muitas vezes não é a forma que é recebida. Mas se isso tem acontecido também, é erro do treinador, porque o treinador tem que saber que o público-alvo dele são os jogadores e como ele tem que abordar. Muitas vezes de uma forma mais pedagógica e orientadora, de forma mais universitária, e outra forma mais precária, sendo mais direto justamente, com alguns jogadores que tenham alguma dificuldade de percepção. Mas estamos com o Milton Mendes ao vivo de Portugal, com imagens também pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Você está na Ilha da Madeira, Milton? Estou na Ilha da Madeira, estou na minha casa, onde eu moro, aqui já tem mais de 30 anos. Estou feliz de estar aqui, estava no Marítimo, tinha decidido não sair da Madeira esse ano, por causa dessas coisas todas, né, que tem assolado o mundo, tem colocado nós todos de joelhos por uma doença que a gente não sabe de onde vem, nem para onde vai e quanto tempo demorará. Então tinha optado em ficar aqui, pareceu uma oportunidade boa de trabalhar nos 23 do Marítimo, depois passei para a equipe principal também, como foi colocado agora, então estou muito feliz de estar aqui na Madeira. Pois é, interessante. Eu acho também que você começou fazendo um trabalho muito importante no time, não só o Sub-23, depois no time principal do Marítimo. O que aconteceu? Por que a maionese desandou? Porque de repente você estava sendo apontado como um técnico superior àqueles que comandavam, inclusive o Benfica, o Jorge Jesus, que estava sendo muito contestado no Benfica, técnico superior ao do Porto, ao do Sport, e de repente a maionese desandou. O que aconteceu aí no Marítimo, Milton? Ô Elias, você sabe que as equipes, elas todas, a gente quando muda um trabalho, chega, e eu quando senti isso no Marítimo, quando eu cheguei, eu já conhecia a equipe, né, que eu estava trabalhando no Sub-23, então conhecia, tinha relação com eles todos, inclusive com o treinador anterior. E as coisas, elas tendem a uma mudança, ter uma melhora, né, a chamada chicotada psicológica, não é? Então, e não aconteceu diferente comigo, as coisas começaram a andar bem e com o tempo nós perdemos nossos dois principais jogadores, que foi um zagueiro central que joga na seleção de Moçambique, que é o Zenaidine, teve Covid, e depois o Rodrigo Pinho, que também foi vendido para o Benfica, é um jogador de uma eleição extraordinária, tanto é que foi comprado para o Benfica, vai para o Benfica na próxima temporada. Nós perdemos esses dois jogadores. Aí você diz assim, mas os dois jogadores fizeram com que as coisas... Nosso time estava preparado para aquilo. Logo que eu entrei na equipe, a gente mudou a forma de jogar. Preparamos 2 centroavantes, 2 atacantes de movimentação e 3 centrais. E a equipe desenvolveu situações que complicou muito os adversários durante muito tempo. Depois, quando eu perdi esses 2 jogadores, não consegui peça de reposição. Tentamos no mercado de inverno entrar alguns jogadores, mas também não encaixou, e acredito que foi por aí que iniciou-se. Depois perdemos uma classificação em casa para um time da segunda divisão, que seria, nós íamos a
a meia-final, a semifinal da Taça de Portugal, e perdemos para o Estoril. Eu penso, ganhando o jogo até os 97 minutos do segundo tempo, depois tomamos um pênalti e a virada na prorrogação. Então, isso causou uma instabilidade emocional e também a perda dos dois jogadores. No futebol e na vida tem coisas que a gente muitas vezes não consegue explicar, mas a gente tenta pelo menos ver alguma coisa, e eu vejo que foi mais ou menos por aí, também que foi unânime. Os jornalistas da cidade aqui também e os próprios jogadores viram que nós perdemos um pouquinho com isso. Ô Milton, é interessante porque eu tenho acompanhado muito de perto essa escola portuguesa de treinadores. Você sabe muito bem, eu sempre acho que o acadêmico tem que estar lado a lado com a prática, que você tem que ter, claro, virtudes pessoais para poder comandar, ter capacidade de gestão, mas eu acho que se o acadêmico apoiar, ele sempre vai acrescentar. E o acadêmico da escola portuguesa é muito forte. E eu tenho ouvido aqui, principalmente no que diz respeito ao Abel Ferreira, ele usa bem esse acadêmico e usa muito bem o linguajar. Eu poucas vezes na minha vida tive a oportunidade de ouvir, de conversar com um treinador que tenha tanta capacidade de verbalizar. Eu só espero que ele possa levar essa capacidade que ele tem de verbalizar. Ele fala muito bem depois dos jogos, ele explana muito bem as suas ideias. Agora, ele foi bem aqui, conquistou, é verdade, uma Copa do Brasil com méritos dele. A Copa Libertadores teve muito mérito, principalmente do Vanderlei Luxemburgo, que entregou o time primeiro colocado na fase de grupos da Copa Libertadores. E aí ele foi muito mal no Campeonato Mundial. Como é que você enxerga tudo isso, ô Milton? O Eli, tem treinadores que eles são talhados e preparados para campeonatos, né, mais longos, e outros treinadores para campeonatos curtos, né? O campeonato mundial é um campeonato curto, foram 2 jogos, né? E claramente o Palmeiras não esteve bem. Acredito sim que o Abel vai ser um dos grandes treinadores mundiais, se já não o é. Mas acredito pelo pouco tempo que ele tem de treinador, mas acredito justamente por estas qualidades que você disse, que enumerou agora. Ele verbaliza muito bem, ele fala muito bem, ele tem uma forma de estar muito séria, porém, como um ex-jogador de futebol, acadêmico também, que fez os cursos todos necessários. Então, ele conseguiu mesclar essas duas coisas e combinou que pegou uma equipe também muito boa, né? A equipe do Palmeiras estava organizada, como você disse bem. O Vanderlei preparou tudo, logicamente tem o Anderson Barros que está lá, que trabalhei com ele também. São pessoas que sabem trabalhar muito bem e preparar as equipes e organizá-las e deixar bem apetrechadas e equilibradas. Então, acho que foi isso. O Abel, ele conseguiu, em pouco tempo, fazer com que a equipe jogasse de uma ideia diferente, né? Mas também nós vimos que também foi com alguma sorte que conseguiu a passagem no jogo em casa, né? Na final. Então poderia ter sido pior. Aquele momento teve um momento de sorte ali. Então acredito que tem que ter um pouquinho de sorte, como também o Jesus teve sorte, né, na final, sair perdendo de 1-0 e depois conseguir a virada. Então isso, todos nós temos que ter um pouquinho de sorte, mas não resta dúvida que são profissionais de altíssimo nível, e ainda pegando uma equipes como o Flamengo e como o Palmeiras, bem apetrechada, como jogadores, como eu já falei, e organizada, tudo fica muito mais fácil, né? Aí tem que se debruçar só em cima das soluções do jogo. Ô Milton, por falar no Jorge Jesus, ele chegou muito contestado aí em Portugal, quase a cuica roncou para ele antes do esperado. Agora ele está na 3ª colocação do campeonato, mas está a 11 pontos da equipe do Sport, não será campeão português, está fora também da Liga dos Campeões. O que é que você ouve aí em Portugal a respeito do JJ? Eli, o Jesus é meu amigo, a gente tem uma relação muito próxima, né? E eu acredito muito no potencial dele. Só que a fasquia foi colocada muito alta, sabe? Quando ele entrou, a fasquia foi colocada muito alta. Foi a equipe que mais investiu, foi a equipe que mais pagou no mercado da Bolsa,
durante a temporada. E o Sport, pela via inversa, investiu muito nos jovens, valorizou seus jovens. E você sabe que quando não se tem muita responsabilidade, como o Sport entrou sem responsabilidade nenhuma, começou indo bem, e onde se tem muita responsabilidade, que foi o caso do Benfica. Colocou uma responsabilidade muito grande em cima das contratações, em cima da vinda do Jesus, que ele não deixou de ser o treinador espetacular que já demonstrou ser. E infelizmente esse ano não é um ano que está correndo bem, mas ele teve também muitos problemas, sabe? A gente conversou que ele teve momentos de trabalhar com 8 jogadores, o resto está tudo com Covid. Inclusive ele teve Covid também, né? Então ele teve uma dificuldade muito grande, mas com certeza esse ano não vai ser campeão. O Sport, acho eu que vai ser campeão fácil, porque também tem um treinador que presta atenção nesse nome, que ele vai ser um dos grandes do futebol mundial também, Rubem Amorim. Ô Milton, o que acontece com o Pedrinho? O Pedrinho deixou o Corinthians aqui com pompa, circunstância, o Cebolinha também. Eles têm mais dificuldade de se adaptar aí no futebol português? Futebol português, qual a diferença do futebol português para aquilo que é praticado aqui no Brasil? Ô Elia, ainda bem que você toca nisso, porque as pessoas quando elas pensam em jogador brasileiro, eles imaginam o jogador brasileiro, o que eles fazem lá, mas não trazem para o contexto de cá. Por que o Pedrinho ele não está se dando bem? E se ele não mudar a forma de jogar, ele também, inclusive o Cebolinha, o Everton, terão dificuldades. Por quê? Porque são jogadores que gostam de espaço, drible e tem que buscar espaço. E aqui tem pouco espaço. Aqui o pessoal joga em marcação baixa, linha baixa, vai jogar contra as equipes grandes, linha baixa, 3 centrais e fazendo marcação dupla. Dificilmente vai conseguir passar. Dificilmente. Driblou um, tem o outro em cima. Vai ter muita dificuldade. E ontem viu-se isso justamente com o Everton, não conseguiu, foi substituído. E provavelmente, se esses jogadores não mudarem a sua forma, sendo o que eles trazem do Brasil para cá, só o dribbling, a irreverência indo para cima, com espaço para velocidade, aqui não vão conseguir isso. Não vão conseguir isso e vão ter dificuldade se não mudarem, eu digo novamente pela terceira vez, se não mudarem a sua forma, se reinventarem, tentar manter esse nível de dribbling ou de tentar essas jogadas individuais só, vão ter muita dificuldade. Não, eu entendo a sua colocação aí, mas tudo que a gente quer no futebol não é o jogador que quebre a linha, o Milton, não é o jogador que tem a capacidade de quebrar essa linha de marcação, que possa ir para cima do marcador e passar por ele. Como é que então o cara tem que atuar? Exatamente, não, eu concordo plenamente. É lógico que ele seria um jogador talhado para quando estiver ganhando o jogo, porque aqui eles jogam muito linha baixa, sabe, o Elia? As equipes fechadinhas atrás, e se você visse o jogo ontem do Benfica contra o Marítimo jogou bem em linha baixa, uma linha de 5, outra linha de 3 na frente e 2 homens rodando, entendeu? Dificilmente eles iam conseguir com um drible. Quebrar a linha, sim, é receber, buscar o primeiro drible e adiantar, mas ele quando tem um drible em cima já tem o outro logo em seguida. Então tem dificuldade, ou seja, o melhor seria usar esses jogadores para um toque e receber na frente, porque com o drible dificilmente vão... Deu uma travada no Milton Mendes aí, no nosso Skype do Milton. Já voltamos com o Skype do nosso Milton Mendes, até para finalizar a entrevista, mas muito interessante essa colocação do Milton. Milton é um estrategista, é um estudioso do futebol, e a gente precisa entender que são características diferentes de futebol. Quando você marca alto, você dá mais espaço. Você marca alto, como você dá mais espaço? Você pressiona, mas se você conseguir ter a saída de bola efetiva, eficiente, o jogador que está no meio para frente, ele tem mais espaço.
Quando você marca para baixo, quando você marca a linha baixa com 5 no meio campo e mais 4 atrás, esse cara não tem espaço nenhum, porque é marcação dobrada, ou seja, o Cebolinha pega na bola, tem o marcador dele e um na dobra, e um esperando, um na sobra. É muito difícil. Então, qual é a expectativa? A expectativa é que você tenha a capacidade de dribla uma vez e rapidamente toca para quem está mais perto, se posiciona melhor. Essa é uma questão interessantíssima. A gente vai a um rápido intervalo e voltamos para que a gente possa se despedir de Milton Mendes, porque o papo é sempre muito bom e a gente... tá ok na 2? Antes do intervalo, então, deixa eu aproveitar aqui. Tava falando exatamente aquilo que você colocava, né, Milton? São características diferentes, mas o espaço hoje no futebol é determinante, não, Milton? É isso, Elia. Desculpa, caiu aqui a chamada. Hoje, o que todos nós, treinadores, queremos é que a nossa equipe crie em construção, movimentação de blocos, né, sempre com alguma diversificação de jogadas. Isso que a gente pretende jogadores que se adaptem em velocidade, os jogadores que se adaptem por drible, jogadores que se adaptem com linha, marcação dupla. Então, isso é que faz com que o jogador ele cresça, né, e faça suas equipes vencerem. O que está acontecendo com o Pedrinho e o próprio Everton é que eles estão em processo de adaptação também, né? Vieram esse ano, tem o processo de adaptação, com certeza são jogadores de bom nível, vão se reinventar, vão buscar linhas para formas de conseguir linhas de passe e movimentação, sair do drible, não usar só o drible como uma alternativa, e sim usar o passe, profundidade, buscar bola longa. Enfim, eu acho que com certeza eles vão buscar alternativas, e o Jesus também não é nenhum menino, ele saberá colocá-los a render como rendem no Brasil, mas com certeza a facilidade de espaço como eles encontravam no Brasil, aqui não vão encontrar. Hoje o futebol tem uma ocupação de espaço muito maior, né? O futebol não tem espaço, né? Qualquer equipe minimamente bem treinada não vai dar espaço para o adversário, e é por isso que a gente vê o Lucas Veríssimo chegando muito bem ao Benfica. Por quê? Porque é um jogador que joga defendendo, né? Tem qualidade no passe, mas sabe como se posicionar, sabe como se defender, então rapidamente se adapta ao modelo. O atacante tem que entender que sim, o drible é fundamental, mas ele vai ter que se movimentar, tem que estar muito bem fisicamente. Adorei o papo, viu, Milton? É sempre muito bom estar com você. Boa sorte aí. Torço para que o amigo esteja em segurança na ótima e linda Ilha da Madeira e que rapidamente a gente possa voltar a conversar e você voltar a trabalhar, tá bom, Milton? Obrigado, Elia. Um forte abraço para você. Aqui a ilha, graças ao nosso bom Deus, está muito tranquilo, sossegado. Você tem que vir aqui visitar a nossa ilha. É um convite que eu tenho que fazer para você ter que vir aqui, pô. Não, tá faltando. Portugal conheço muito bem, de norte a sul, mas não conheço a Ilha da Madeira. Acabando a pandemia, o amigo não vai precisar nem pagar o almoço, vai só precisar me pegar no aeroporto, o almoço é por minha conta. Um abraço, viu, Milton? Eu garanto, você chegando aqui, deixa o resto comigo, você vai ficar bronzeadinho, como essa tua carequinha aí já tá bronzeada, vai ficar ainda melhor. Tá falado, Milton Mendes, ao vivo da Ilha da Madeira, pra você.